Da outra mãe é o seguinte: ela tem uma filha que não é adventista. A mãe é adventista, a filha não foi batizada ainda. Só que ela me disse ali agora há pouco que a filha tem comunhão, ora, estuda a Bíblia, mas não se batizou. Ela perguntou: Ricardo, se minha filha morrer hoje, ela morre perdida porque não foi batizada? Temos muitas perguntas aqui sobre batismo, mas eu acho que essa resposta sua vai abranger muitas perguntas em relação a esse assunto. Claro, muito boa pergunta. Nós temos que entender, irmãos, a questão do batismo de um ponto de vista bíblico, né? Você me perguntar, é importante o cristão batizar? Eu vou lhe dizer, é óbvio, é muito importante, porque o batismo é uma expressão da sua fé em Jesus. Ao mesmo tempo, eu não posso colocar o batismo como um passaporte para o céu. O único passaporte para o céu é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O criminoso que estava na cruz e recebeu a vida eterna, ele pôde ser batizado? Não. Então, há casos e casos. A sua filha, irmã, temos que avaliar. Se ela não se batizou porque rejeitou a Jesus, aí realmente ela não poderia estar no reino dos céus. Porque o batismo é uma expressão de fé em Jesus. Agora, digamos que a sua filha aceitou Jesus. Mesmo que ela não tenha se batizado até agora, ela vai se batizar depois. E digamos que ela morra antes do dia do batismo, ela vai estar no céu do mesmo jeito, porque ela aceitou a Cristo como Salvador pessoal e ela ia expressar isso futuramente. Então você não pode colocar o batismo como um meio de salvação. Não é diminuir a importância dele, por favor, porque se você tem condições físicas e fé para expressar a fé em Cristo pelo batismo e não o faz, aí você está sendo negligente. É outra história. Agora, cada caso é um caso. A sua filha, irmã, é melhor que ela demore um pouquinho para se batizar do que se batizar precipitadamente, né? Então, continue incentivando-a a comunhão com Deus. Parabenize-a, né? Faça o culto com ela e, com carinho, respeitando o tempo da pessoa, diga: olha, Jesus vai ficar muito feliz se você disser publicamente um sim para Ele. Você já disse o sim no seu coração, Ele quer que você diga agora publicamente também. Então você vai ver, o Espírito Santo vai trabalhar, tá? Só não apresse as coisas, porque essa pessoa se batiza por pressão da família e ela nem está com vontade de fazer aquilo, e aí ela acaba saindo rápido da igreja e tudo mais. Então é só termos esse cuidado, né? E a tua filha está num bom caminho, minha irmã. Se ela já está buscando a Deus, pode saber, logo ela vai. Porque não tem como quando tu diz um sim para Jesus, porque tu ama a Cristo, tu vai ser batizado. Mais cedo ou mais tarde você vai aceitar o batismo, né? Ok. Leandro, a pergunta agora não vai ser direcionada a você, vai ser direcionada para a igreja. Igreja, quem foi que matou o gigante Golias? Não ouvi. Quem foi que matou o gigante Golias? Ok. Aprendemos desde criança, ensinamos aos nossos filhos que quem matou o gigante Golias foi Davi. Mas mandaram aqui uma pergunta de 2 Samuel, capítulo 21, versos 19, nos informa que quem matou Golias foi um cidadão chamado Elanã. E aí, foi Davi ou foi esse outro camarada que matou Golias? Boa pergunta. É 2 Samuel 21, 19, né? Vamos ler aqui. Tu lê para mim, Ricardo, o texto? Leio sim. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaré, o belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Parece uma contradição, né, irmãos? Nós sempre aprendemos e vemos em 1 Samuel 16 que quem matou Golias foi quem? Davi. Mas agora diz aqui que foi Elanã. O texto que vai nos ajudar a resolver esse problema é 1 Crônicas, capítulo 20, verso 5.
Olha aqui que interessante, ó. Houve ainda outra guerra contra os filisteus, e Elanã, que é aquele mencionado antes lá, né? Filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Este Lami, ele era também chamado de Golias, porque ele era também grande como o irmão dele. Então o Golias que Elamã matou é outro, não é o mesmo. Está explicado aqui. É esse texto paralelo que nos ajuda, né? Primeiro porque Lami era também chamado Golias. E aqui fala que Elanã feriu, é esse cara que era irmão de Golias. Então Davi matou o Golias original, diríamos assim, né? E o Elanã matou o irmão de Golias, que também era gigante como ele. Então você tem que pegar 1 Crônicas 20, verso 5, para você resolver o problema. E parece, Leandro, que o Golias tinha também mais 4 irmãos, se não me falha a memória, que também eram gigantes. Realmente, bem lembrado. Eu não sei se são 4. Eu também não lembro o número, mas tinha mais irmãos realmente, né? Que faziam parte da guerra com ele. Quantas pedrinhas foi que Davi pegou para matar o gigante? Boa pergunta. A Bíblia fala, mas eu esqueci. Eu nem me lembro. Também não lembro. Pastor? 5. 5 pedrinhas? 5 pedrinhas. Pronto. Eu vi o Rodrigo Silva dizendo que possivelmente ele pegou 5 pedrinhas porque ele foi com a intenção: eu derrubo o Golias e se os 4 irmãos virem, eu estou preparado com mais 4 pedras. Entendeu? Eu vi o Rodrigo colocando essa possibilidade. É possível. Cabra. Eu tenho essa impressão que Davi era gaúcho. Era gaúcho, né? Era aquela macho, né? Daquela máfia lá. Vamos lá. Algumas igrejas dizem que o dízimo é coisa do Antigo Testamento e que não devolvem porque Jesus não devolveu o dízimo. E aí, Leandro, o que você acha sobre essa questão? Pelo fato de Jesus não devolver o dízimo, se é que ele não devolvia, não devemos devolver também hoje? Irmãos, vejam como a coisa é séria. Andou tendo febre aí no YouTube os vídeos de um camarada. O cara gritava e berrava e falava coisa. Até mim ele andou xingando. Ele mesmo. E um dia esse indivíduo estava com a camiseta escrita assim: paz e amor, respeite as pessoas. Eu gravei um vídeo para ele. Mas não é hipocrisia você falar em paz e respeito e você vive xingando todo mundo? Ou seja, o cara é incoerente. Infelizmente, muitos irmãos nossos que são muito pouco estudantes da Bíblia acabam caindo na lábia desse tipo de gente. Irmãos, temos que ter cuidado com isso. Primeiramente, quando é dito que o dízimo é do Antigo Testamento, deixa eu te perguntar uma coisa. A Bíblia de Jesus e dos apóstolos era o quê? O Velho Testamento. Era o Antigo Testamento. Então, digamos que não tenha algo sobre o dízimo no Novo Testamento. Isso é irrelevante, irmãos. Porque a palavra de Deus é uma coisa só. O Novo Testamento existe porque os autores escreveram com base no Antigo. Qual é que era a Bíblia de todos os autores do Novo Testamento? O Antigo. Outra coisa, se Jesus não devolvesse o dízimo, irmãos, ele seria um pecador. E aí ele não poderia ser o nosso Salvador. Sabe por quê? Veja o que diz Malaquias 3, 8 e 9. E aqui você vai ver que não tem nada a ver com lei só do Antigo Testamento. Malaquias 3, 8 e 9. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Biblicamente, não dizimar e não ofertar é o que? Roubou. Eu lhe pergunto, Jesus foi um ladrão? Tem algum registro na Bíblia? Jesus foi ladrão, Jesus pecou? Não. Se Jesus não dizima, queridos, ele era ladrão, de acordo com Malaquias 3, 8 e 9.
E aí ele era um pecador. E aí todo o plano de salvação está comprometido, porque só poderia pagar pelo nosso pecado alguém que fosse perfeito ao morrer na cruz. Então quando eles dizem que Jesus não dizimou, isso é uma mentira deslavada. É o mesmo que dizer que Cristo é um pecador. E esse texto aqui prova, irmãos, que o dizimar não é uma questão só do Antigo Testamento. Por quê? Porque por trás do princípio do dízimo tem o quê? A questão do roubo. Eu lhe pergunto, uma prática deixa de ser considerada roubo por causa da época? Por exemplo, se eu hoje roubar o paletó do Ricardo, é roubo. Mas pode ser que daqui a alguns anos, numa outra fase da história, eu vou poder pegar o paletó de outra pessoa, porque não vai ser mais roubo. Tem cabimento, irmãos? Roubo é roubo em qualquer época da história. Em qualquer momento da história, quando eu pego algo que não é meu, eu estou roubando. Então, se o não dizimar é roubo, não interessa se é no Velho ou no Novo Testamento, é pecado do mesmo jeito. E se é roubo, isso significa que o dízimo é válido até para os nossos dias. E lembremos, para finalizar, entre outros textos que tem, Mateus 23, 23. Jesus em Mateus 23, 23, ele apoiou a prática do dízimo. Ele falou para os fariseus não serem hipócritas em dizimar e deixar de lado a misericórdia, a lei, o amor. Mas ele fala, vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então Cristo sancionou a prática do dízimo. Então, irmãos, veja, quando nós temos problemas financeiros, nós não podemos ficar encontrando desculpas para não dizimar. Sabe por quê, irmãos? O nosso problema financeiro nós não resolvemos parando de dizimar. Pelo contrário, nós vamos aumentar o problema. Porque Malaquias 3,10 diz que com maldição sois amaldiçoados. Vocês que não dão dízimo. Então, quando você tem um problema financeiro, fala com Deus, pede ajuda, refaz o seu orçamento, aprende a gastar aquilo que você ganha, né? Faz uma mudança, mas não pare de dizimar, porque muitos pensam, não, eu vou parar de dizimar, porque aí eu resolvo meu problema. Pelo contrário, está criando mais problema ainda. Você não vai ter a bênção de Deus para resolver o seu problema financeiro. Ok? Então, olha, não dê atenção para essas pessoas que falam contra o dízimo. Infelizmente, irmãos, existe alguns teólogos que vão para um outro exagero, né? Que usam o dízimo para roubar as pessoas. Também isso aí é uma coisa do diabo também. Nós temos que evitar esses dois extremos. Nós temos que entender o dízimo como uma prática bíblica de adoração. Quando entendemos como adoração, nós não vamos nem para o extremo e nem para o outro. Leandro, tem uma pergunta aqui sobre os dinossauros. Eles foram criados por Deus? Entraram ou não na arca? E quando deixaram de existir? Veja, queridos, nós cremos sim que Deus criou todos os animais, incluindo os dinossauros. Por exemplo, aqui em Gênesis, capítulo 1, você pode pensar assim, mas a Bíblia não usa o nome dinossauro, mas não tem como usar mesmo, porque esse nome foi criado no século XIX, né? Então não tem como a Bíblia usar esse nome. A Bíblia não tinha essa distinção. Dinossauro, gato, cachorro, né? São nomes que a Bíblia menciona os ancestrais comuns, né? Dos animais. Então, em Gênesis 1, eu queria ler um texto para você aqui, que diz assim, ó. 1:21, eu gosto desse texto. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Ou seja, Deus criou
os grandes e os pequenos animais, tudo é criação de Deus. O que aconteceu, irmãos, foi que com a entrada do pecado, muitos animais, você sabe, se corromperam. Inclusive o ser humano. Você vê em Gênesis 6, que é um texto muito curioso. Esse texto diz aqui, ó, no verso 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Ó, viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Ou seja, humanos e animais, todos estavam corrompidos. E por isso que Deus teve que trazer o dilúvio, fazer uma limpa. Com dor no coração, Deus teve que fazer isso. E os dinossauros, irmãos, foram sim destruídos por ocasião do dilúvio. A existência dos fósseis é a maior prova disso. O fóssil, ele existe especialmente por meio do soterramento rápido de seres vivos, né? Ou de árvores e tudo mais, que se petrificam depois. Então, a melhor explicação para os fósseis de dinossauros, inclusive fósseis que você acha em cima de montanhas e tudo mais, é o dilúvio. É possível que Noé tenha levado algum exemplar de dinossauro para a arca, mas nós não podemos provar porque a Bíblia não diz e porque nós não estávamos lá. Mas é possível. Eu vejo uma menção a um animal pré-histórico ali em Jó capítulo 40, 15 a 19. Tem algumas traduções nossas que falam assim em Jó 15, né, 40, 15 a 19. Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo. Aí quando tu vai lendo o contexto, você vai ver que tem nada a ver, porque ali fala assim, ó, ele endurece a cauda como o cedro. Um baita perigo, né, a cauda do hipopótamo, né? Já pensou você tomar a caudada do hipopótamo? Olha o tamanho da cauda do hipopótamo. Uma coisa absurda. Vai quebrar você no meio. A palavra hipopótamo está ali porque o tradutor não achou uma palavra mais adequada para colocar, né? No hebraico é a palavra behemoth. Algumas traduções até preservam essa palavra ali. Mas a descrição desse animal ali em Jó 40, 15 a 19, de acordo com Strong, um erudito batista, a descrição é de um dinossauro herbívoro, que pode ser um diplódoco ou um brachiosauro, na opinião dele. Então é possível sim que Noé tenha levado algum para a arca. Agora, irmãos, tem espécies de dinossauros que se corromperam mais do que outras, né? Ellen White fala no Patriarcas e Profetas de um fenômeno chamado amalgamação. O que é amalgamação? É a mistura indevida entre espécies de animais. Então é bem provável que isso tenha ocorrido com alguns tipos de dinossauros. Por exemplo, você vê a ossada do Tirano Rex. Você vê que não é um animal normal como os outros. Porém, ele tem um corpo desproporcional com os braços. Um corpo, uma cabeça enorme e os bracinhos bem pequenininhos. Demonstra ser um animal realmente corrompido. Não tem simetria, né? Um animal assimétrico. E isso aí era perfeitamente possível, irmãos, os antediluvianos fazerem. Porque hoje, por exemplo, os seres humanos não criam animais de laboratório, né? Cruzamento de algumas espécies. Por exemplo, o pitbull. Pitbull, por que ele tem essa raiva excessiva? Porque o cérebro dele não serve dentro da caixa craniana dele. Então chega um momento que o cérebro dele dá uma inchada e ele fica louco de dor e ele ataca até o dono. Você entendeu? Então são animais manipulados, diríamos assim. E foi o que aconteceu com algumas espécies de dinossauros. Mas no geral, óbvio, Deus é o Criador, né, irmãos? Deus é o Criador da vida. E parece, Leandro, que os fósseis dos dinossauros é uma das grandes evidências para o dilúvio, porque alguns especialistas dizem que a maioria desses fósseis foram encontrados com a boca aberta e o rabo retorcido. Isso indica que eles foram asfixiados. Então houve algo que soterrou eles e eles não tiveram como respirar. Então alguns especialistas acreditam que de fato esses fósseis provam a existência do dilúvio. Muito boa sua observação, meu amigo. Muito bom dado científico. Leandro, vamos lá que nosso tempo está terminando. Eu creio que será a penúltima pergunta
da programação do Na Mira da Verdade ao vivo. Quando Miriam atravessou o mar e dançou, ela dançou e tocou o tambor. É pecado fazer aula de dança? Devemos fazer umas avaliações. Primeiro, a dança hebraica, na maioria das vezes, envolvia, óbvio, uma comemoração por coisas boas, mas também era uma dança litúrgica. A dança hebraica, irmãos, ela não tinha a sensualidade que a dança tem hoje. Por exemplo, quando havia dança para louvar a Deus, os homens dançavam ao lado dos homens e as mulheres próximas às mulheres. E por quê? A resposta é simples, irmãos. Por mais que você e eu sejamos satisfeitos com o cônjuge, se nós ficarmos grudando em outra pessoa toda hora, a gente vai querer fazer com outra pessoa também. Entendeu? Tu vai ficar abraçando alguém toda hora, se remexendo, encostando o corpo. Tu não vai pensar em nada? Não tem como. Então, a dança bíblica era diferente das danças de hoje. Então, eu não recomendo que nós façamos uso dessas danças atuais. Pode ser que algum tipo de movimento corpóreo que você faz numa academia, numa ginástica, não tenha tanto essa conotação sensual, mas você tem que cuidar para ver se no ambiente em que você não está muito exposta, porque se você ficar remexendo o seu corpo de um jeito sensual, você está estimulando os outros homens a cobiçarem você, e o homem cobiça mesmo. Sem sensualizar, o homem já cobiça as mulheres, imagine sensualizando. Então a irmã tem que contribuir para que isso não aconteça. E o homem também, óbvio, né? O homem também tem que melhorar o seu padrão mental, mas a irmã tem que contribuir também. Então, eu acho assim, irmãs, nós temos que nos cuidarmos com certas coisas, né? Tem movimentos corpóreos que não tem problema, não vai ser sensualizado, você está fazendo junto com outras mulheres, outras senhoras, né? Agora, se é uma dança que vai sensualizar, você vai aparecer perante outros homens, né? Isso é uma coisa que deve ser evitada realmente, para você não sensualizar. Agora, se você estiver em 4 paredes com seu esposo, pode fazer a dança do ventre para ele sem problema nenhum. Entendeu? Porque aí o problema não é a sensualidade, o problema é sensualizar com muita gente, né? Então, você tem que ser sensual com seu esposo. Lógico, mas eu estou falando uma ilustração, né? Às vezes tu vai tentar fazer a dança do ventre e não sabe, você dá um mau jeito na coluna, né? Então, não estou dizendo que é para você fazer isso necessariamente. O que eu estou dizendo é para você, né? Junto com o seu esposo, invista mesmo, né? Você e o seu esposo têm que se darem prazer, tá? Mas tenha cuidado a questão dos ambientes, né? Certas danças, irmãos, realmente não são apropriadas para nós, né? Porque a nossa cultura mudou a forma como a dança era utilizada no passado, né? Leandro, temos a última pergunta, só que antes, emendando aí no que você falou agora há pouco, uma mulher, ela pode usar biquíni na praia? O que você acha em relação a essa questão? Boa pergunta. Irmãos, essa é uma questão delicada pelo seguinte, eu creio que é uma questão muito particular. Eu acho que depende muito de cada um. Vou te dizer o porquê. Tem homens que não ficam excitados por ver mulher de biquíni. Eles são acostumados. Agora, tem outros que ficam muito. Tem homens que ficam muito excitados de ver a mulher só de maiô. Tem outros que já ficam excitados só de ver a mulher com a marca da calcinha na roupa. Não precisa nem muita coisa. Então, acho que essa é uma coisa muito particular. Eu acho que a mulher cristã, tudo que ela puder fazer, lógico, você tem que estar na praia com uma roupa adequada. Você vai de saia na praia? Você vai de calça na praia? Um absurdo. Mas eu acho que a mulher cristã pode escolher biquínis ou maiôs que mais se adequem, né, ao seu estilo de vida. Mas lembrando, essa é uma questão também muito pessoal, né? É uma questão, não tem como você, digamos assim, evitar tudo nesse mundo, né?
Como eu falei, tem homens que ficam excitados por pouco e outros com muito. Então, não tem muito o que dizer sobre esse assunto. Eu acho que é uma coisa muito pessoal, muito subjetiva, né? Então, faça algo de acordo com a sua consciência moral, de acordo com o que você acha que vai agradar ou não a Deus e ao seu esposo, né? Então, eu acho que é uma coisa mais assim particular, né? Leandro, vou fazer como o Tito, quando o programa está terminando, ele disse: será que você consegue responder essa pergunta em 1 minuto? Opa! Nós adventistas não cremos, não somos dicotomistas, nem tricotomistas, cremos no holismo bíblico, né? O ser humano é um todo inseparável. Mas como entender a afirmação de Paulo lá em Tessalonicenses, quando ele diz que ele fala sobre corpo, alma e espírito? Em 1 minuto, você consegue? Vamos em 1 Vamos minuto. lá. Queridos, em 1 Tessalonicenses 5:23, quando Paulo fala assim, que Deus vos santifique em tudo, que vosso corpo, espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não está dividindo o ser humano em três, ele está mencionando para fins didáticos 3 aspectos do único ser. E como que nós provamos isso? Ele fala, sede santificados em tudo. Ele não admite a possibilidade de o espírito ir para o céu sem o corpo. Ele fala, santifique o corpo, o espírito e a alma. Nesse contexto, espírito é a nossa espiritualidade, a nossa disposição interna de adorar a Deus. Alma é a mente, a sede das emoções, e corpo é o aspecto físico. O que ele está dizendo? Que a sua mente, que o seu corpo, que a sua espiritualidade, que a sua vida espiritual, que todo o seu ser esteja preparado para a volta de Cristo. Então esse que é o contexto. Tá? Muito obrigado. Irmãos, eu peço perdão porque foram muitas perguntas. Tentamos selecionar aqui, só deu para responder algumas. Mas quem sabe em um próximo evento, em um próximo programa, nós poderíamos selecionar essas perguntas aqui e o Leandro tentará responder elas, ok? Claro. Eu quero agradecer muito a resposta do Leandro, a presença dos irmãos. Não saiam ainda. O Leandro vai fazer uma oração final daqui a pouco. O pastor vai fazer o encerramento aqui também. Permaneçam sentados. Creio que daqui 10 minutos estaremos encerrando o programa, tá bom? Leandro, você tem aí alguns minutos para poder fazer as considerações finais. Tá bom, eu queria só agradecer, irmãos, a vocês, por vocês terem vindo aqui. Agradecer também ao Ricardo, que se empenhou tanto, irmãos, para que eu estivesse aqui, né? Que Deus te recompense, viu, Ricardo? Ao pastor que apoiou o Ricardo, né? A missão aqui, obrigado, meus irmãos, vocês proporcionaram, todos vocês foram, irmãos, uma equipe, né, que trabalhou, as recepcionistas, né? A mamãe do Ricardo que me recebeu e me deu almoço hoje. Olha, foi muito bom, irmãos, saber que a dedicação de vocês, né, para este evento acontecer. Que Deus recompense, viu, Ricardo, a você no teu trabalho, na tua liderança na igreja, na tua vida pessoal. E que Deus, irmãos, recompense a vocês no dia a dia, abençoe tudo que fizerem, né? E lembre-se, irmãos, que sempre que vocês forem à Bíblia e tiverem coragem de perguntar, a Bíblia vai ter coragem de responder para os irmãos. Amém. Depois eu estarei aqui para não atrasarmos alguns irmãos que já têm que sair. Eu não vou ficar na porta me despedindo, mas eu vou ficar aqui pela frente. Então quem quiser ir embora, pode ir. Se alguém quiser tirar uma foto, a gente tira. Quem já tirou foto, não repete para deixar os outros que não tiraram ainda, né? E aí a gente vai estar aqui à disposição dos irmãos. Tem mais alguma coisa, Ricardo, para dizer? Como ficou muitas perguntas, porque não deram tempo de responder, lá na frente, né, vamos ter alguns livros do Leandro, e quem sabe a sua pergunta está num desses livros. Muitas pessoas adquiriram o volume 2, mas temos ali à disposição para poder, quem quiser adquirir o livro, o volume 1, e temos outro livro que o Leandro fala sobre o Espiritismo. Não é isso? É um guia de estudos em que eu mostro em 9 lições que não tem como conciliar o Espiritismo com a Bíblia. Mas é um material, irmãos, respeitoso para ajudar o irmão espírita a entender o Espiritismo à luz da Bíblia. O Leandro gostou tanto do Distrito Itabaiana e da presença dos irmãos e da programação que ele disse: Ricardo, vou fazer uma promoção imperdível, ok? E essa promoção, irmãos, é o seguinte: o livro Na Mira da Verdade, volume 1, no site, quando você for comprar lá, ele custa R$25 mais ou menos. Está sendo passado para nós, para poder vender para vocês a R$15 o livro. Ou seja,
promoção a preço de custo mesmo, para você poder adquirir. E quem sabe a pergunta que ficou aqui sem responder, você encontra ali no livro. E o livro sobre Espiritismo, R$10, ok? Então você faz um pacote aí, quiser adquirir, R$25, você leva o volume 1 e também o livro sobre o Espiritismo. Muito obrigado pela atenção de vocês, né? Vamos agora dar continuidade ao programa, que eu creio que mais 5, 10 minutos estaremos encerrando. Nesse momento, vou passar aqui para o pastor